Graça e paz, amados. Bem-vindos a mais um Discipulado Videira. E na aula de hoje nós vamos abordar a respeito do que a Bíblia diz sobre os heróis da fé. Quem foram eles? E quais foram as suas ações que levaram o escritor da carta aos Hebreus a classificar essas pessoas como heróis? Para iniciar nosso estudo de hoje, nós vamos à leitura do texto, onde se encontra registrado esses heróis. Está na carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Acompanhe comigo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu primogênito. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Nesta lição, nós vamos estudar um dos assuntos mais palpitantes da Bíblia, que é a fé. Sem ela não existiria a igreja, não haveria salvos, esperança de vida futura, nós não poderíamos esperar um mundo melhor, nem iríamos crer na segunda vinda de Cristo. É por meio da fé que nós recebemos as bênçãos de Deus e também vencemos o mundo e as lutas que enfrentamos diariamente. No próximo bloco, nós vamos contextualizar alguns versículos que nós entendemos serem os mais pontuais, para que a gente possa fazer uma aplicação didática sobre as ações tomadas pelos heróis da fé. Antes de entrar no contexto dos heróis da fé, cabe aqui nesse estudo abrir um parêntese
e falar a respeito da própria fé. É o que movia esses homens, né? Segundo aí que está no quadro, que você pode observar, a fé, segundo o dicionário da língua portuguesa, ela é uma palavra que significa confiança, crença ou credibilidade. Já na definição bíblica da fé, de Hebreus 11, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam com a convicção de fatos que se não veem. A base da fé é a palavra de Deus, conforme a referência que deixo para você de Romanos 10, 17. A natureza da fé, ela diz que a fé é o firme fundamento. E as palavras firme fundamento no grego é substratum, que significa confiança. Enquanto que a palavra prova, ela significa demonstração. A fé ainda ela pode ser dividida em duas vertentes. Fé natural, que é aquela que depende de evidências ou da lógica. Por exemplo, quem planta milho crê, né, ou acredita que a fé vai fazer com que a terra vai devolver para ele também o milho. E a segunda vertente é a fé sobrenatural, que ao contrário da natural, ela não depende de fatos, mas se acredita naquilo que ultrapassa os limites da lógica e da compreensão humana. E por último, a importância da fé. Ela mostra que os que exercem a verdadeira fé em Deus, eles alcançam testemunho, tanto diante dos homens, mas principalmente diante de Deus. Além de ser um dom essencial para a vida cristã, porque somente com o exercício da fé nós poderemos agradar a Deus, conforme a referência do próprio texto de Hebreus, capítulo 11, no versículo de número 6. Seguindo com a nossa lição, nós vamos então agora contextuar esses heróis da fé, né? Falando dessa galeria aí de heróis que o escritor aos Hebreus ele pôde destacar para nós. Os heróis da fé na Bíblia são todos aqueles, né, que demonstraram ter uma fé genuína no Senhor e nas suas promessas. E o escritor da carta aos Hebreus ele destaca diretamente e indiretamente alguma dessas pessoas ao fazer uma exposição acerca da verdadeira fé. E essa lista ela ficou conhecida como a Galeria dos Heróis da Fé. Então vamos conhecer um pouquinho da história sobre a fé desses homens, né, que venceram e que foram destacados como os heróis. O primeiro da lista é o Abel, filho de Adão e Eva. É ele quem abre a galeria dos heróis. E pelo texto diz que pela fé ele ofereceu um sacrifício mais excelente do que seu irmão Caim, obtendo a aprovação divina. Isso significa que ele foi a primeira pessoa designada nas Escrituras como sendo um justo, justo que viveu pela fé. O segundo da lista fala de Enoque. Enoque foi uma outra pessoa que viveu num período muito remoto da história da humanidade, antes mesmo do dilúvio. Mas pela fé, Enoque ele obteve, né, um testemunho tão profundo que agradou a Deus a ponto dele ser transladado, ou seja, ele foi arrebatado, né, na linguagem de hoje, sem ter conhecido a morte. E ele se junta ao profeta Elias, que foram as duas únicas pessoas que foram transladadas, ou seja, foram arrebatadas, tiradas da terra e que nunca morreram, nunca provaram da morte. O terceiro dessa lista fala de Noé. Noé ele foi divinamente instruído por Deus a construir uma arca. E o Senhor lhe avisou que a terra seria inundada por causa do pecado e da corrupção humana.
Então Noé temeu, ele confiou em Deus, acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, por mais que aos olhos humanos parecia não fazer muito sentido. Mas pela fé, Noé construiu a arca, sobreviveu ao dilúvio, juntamente ele, os animais e toda a sua família. Ao todo, foram 8 pessoas. Mas pela fé, ele acreditou naquilo que Deus havia falado para ele. Agora vamos falar do pai da fé, né? Que é Abraão, o grande patriarca do povo de Israel, que é um exemplo notável de fé genuína no Senhor. Abraão, ele creu verdadeiramente nas promessas de Deus. Por isso que ele deixou a sua terra natal, que era Ur dos Caldeus, sem saber para onde iria exatamente. Depois ele passou a habitar na terra prometida como um estrangeiro, morando em cabanas, em tendas. Além disso, ele claramente entendeu que a promessa de Deus ela não se resume apenas a uma pátria terrena. Mais do que tudo isso, ele cria numa pátria celestial. Abraão também creu na promessa de Deus com relação a um descendente, apesar da sua idade avançada e da esterilidade da sua esposa Sara. Depois, quando Deus o provou, Abraão não hesitou em levar o seu próprio filho para o holocausto. A sua fé era tão inabalável nas promessas do Senhor que ele tinha convicção de que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Por estas e muitas outras ações, Abraão foi chamado do pai da fé, conforme essas 2 referências que deixo para você estar agregando nessa lição de hoje. Vamos falar agora de mais um herói da fé, que foi José, filho de Jacó, que se tornou governador do Egito. Só que antes de morrer, José ele fez menção de uma promessa de que haveria a saída do seu povo do Egito, feita por Deus ao seu bisavô Abraão. Então, pela fé, José deu ordens para que os seus restos mortais, ou seja, os seus ossos, fossem tirados do Egito e levados para a terra prometida. José realmente tinha fé nas coisas que não se viam, mas ele acreditava nas promessas de um Deus vivo. Seguindo a lista desta galeria, vem agora Moisés, o grande legislador de Israel. Moisés ele foi escolhido por Deus para liderar os israelitas durante o êxodo do Egito. E aí o escritor dos Hebreus destaca que pela fé, Moisés ele teve a coragem e a disposição para abrir mão de viver com os tesouros do Egito, de ser chamado filho da filha de Faraó, para ser maltratado com o povo de Deus. Mas depois, pela fé, Moisés também celebrou a Páscoa, atravessou o Mar Vermelho junto com os israelitas e, consequentemente, viu grandes maravilhas durante a travessia no deserto. Agora vamos falar de uma pessoa que aparentemente não entraria nessa galeria de jeito nenhum. Vamos falar da Raabe, a meretriz de Jericó. Talvez algum dia, ou agora mesmo nesse estudo, a gente possa questionar isso, né? Como uma prostituta ela pode ser incluída nesta galeria de heróis da fé? E a história conta que Raabe, ela foi avó do rei Davi e, consequentemente, ela faz parte também da genealogia do Senhor Jesus. Mas não foi por conta disso que ela entrou nesse rol de heróis, não. Mas foram pelas suas atitudes tomadas quando ela arriscou a sua vida em esconder na sua casa os 2 espias de Josué de serem capturados. E aí, em troca, ela pediu que quando o exército de Israel, liderado por Josué, invadisse a cidade, eles poupassem a vida dela e da sua família. E o acordo entre eles se deu por conta
do fio de escarlate, ou seja, um cordão vermelho, que foi posto por ela na janela e que por obediência e temor a Deus, ela assim fez. Então, quando Josué e todo o seu exército invadiu Jericó, destruiu os muros, na verdade, né, foi o Senhor quem derrubou, Raabe e a sua família foi salva pela fé. Porque Raabe preferiu confiar na proteção de Deus ao invés de confiar nos muros de Jericó. Por estas razões, o escritor da carta aos Hebreus classifica Raabe como uma heroína da fé. Chegamos à conclusão desse estudo fazendo uma pergunta: esperar ou agir? Os heróis da fé, eles souberam esperar e agir. E a vida de fé, ela sempre se caracteriza por essas duas atitudes, que são opostas entre si, né? Existe o tempo de espera e o tempo de ação. É como acontece no trânsito de automóveis. Existe o tempo de avançar e o tempo de parar, dependendo dos sinais ou das condições da via. E Hebreus 11, ele contém um conceito, né, de herança que pressupõe a espera. A pressa, a precipitação, o imediatismo, eles são contrários à fé. Mas também, por outro lado, o comodismo e a inércia também são. É preciso saber identificar o momento certo e aí então agir. Infelizmente, o homem moderno é cada vez mais impaciente, desejando resultados instantâneos, né, imediatos, mesmo que não sejam duradouros. Esse tipo de atitude ela não combina com uma vida de fé. Porém, o que mais se destaca no capítulo é a ação dos personagens. Você vê que eles usaram uma fé bem direcionada. E a maioria das pessoas afirma ter fé. Mas é preciso saber em que, né? Em que elas acreditam. Ou seja, direcionar a fé. Há que se observar que a fé daqueles homens era uma fé bem direcionada. E direcionada aos céus. Era a fé em Deus. Então, como eles puderam ser contados como heróis da fé? E aí a resposta é dada pelo próprio autor, ao mencionar o maior de todos os heróis da fé, o Senhor Jesus Cristo. Leia comigo essa referência em Hebreus, capítulo número 12, versículos número 1 e versículo de número 2. Acompanhe comigo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Então você vê pelo texto que a fé genuína que esses heróis do Antigo Testamento eles demonstraram, ela estava bem fundamentada. Estava no fundamento de que haveria a chegada de um Messias, que ainda haveria de vir. E esses heróis do passado, eles terminaram as suas carreiras e, em certo sentido, hoje formam essa nuvem de testemunhas que nós lemos aí nos textos de Hebreus capítulo 12 e que nos servem de exemplos para nos encorajar, né, a tomarmos as mesmas atitudes nos dias atuais. Mas o escritor dos Hebreus ele faz questão de ressaltar que o nosso Senhor Jesus Cristo é o exemplo supremo da fé. Ele suportou a cruz para salvar o seu povo. E hoje ele está assentado à destra do trono de Deus. Ele é o grande herói da fé, o único que pode ser designado como nosso verdadeiro autor e consumador da fé cristã.
Muito bem, queridos, encerramos mais um importante Discipulado Videira. Eu espero que você e toda a sua família tenham sido ricamente abençoados com o ensinamento de hoje. Se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, ative as notificações e pode compartilhar para os seus irmãos, parentes, amigos, vizinhos, até para outras pessoas de outras igrejas. No mais, muito obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe você, abençoe a sua casa e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal!